E começa com você, Leandro Cabido, que estava no apito, quer dizer, que estava no jogo Cruzeiro e Internacional, muito condicionado a essa expulsão, ou podemos analisar algo fora? Não dá pra analisar em absoluto. Mentira, dá sim. Não tô brincando, dá sim. Os primeiros minutos, lembrando que o Marcelo de Lima Henrique expulsou o Jonathan Jesus ali próximo do minuto 20, mas o que a gente tinha visto antes foi um Cruzeiro que teve algumas mexidas, lembrando que o Wallace e o Christian não viajaram para Porto Alegre, né? E segundo a apuração do competente Samuel Venâncio, tem a ver com a questão física, o que eu não entendi, mas enfim, isso aí é um outro ponto. E aí ele, no caso, o professor Leonardo Jardim, prefere colocar o time com o Eduardo no meio-campo e Dudu, Wanderson e Gabigol como os jogadores de frente. E o que a gente viu até a expulsão do Jonatas, CJ, foi um time que estava ali tentando equilibrar as ações de alguma forma, defendendo em vários momentos em bloco baixo, tentava adiantar um pouco mais a marcação para atrapalhar a saída de bola da equipe internacional. Não tivemos ali tantas grandes ou várias oportunidades de gol ou finalização assim, mas o jogo estava normal, estava condizente com aquilo que a gente imaginava que poderia ter sido um Cruzeiro Internacional se tratando de segunda rodada de Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. E aí acontece a expulsão. E aí, CJ, eu vou tirar a expulsão do Jonatas, tirar a questão do Marcelo de Lima Henrique pra gente fazer essa discussão à parte. Mas sim, me incomodou bastante a passividade do Cruzeiro no pós-expulsão. Acho que o Cruzeiro deixou o Internacional ainda mais confortável com a situação. O Cruzeiro, ele não entendeu, na minha avaliação, que com um jogador a menos você tem que se superar a qualquer passo para tentar igualar um jogo que já era difícil, já tinha um favoritismo pro Internacional. O gol da Alan Patrick, 10 minutos depois da expulsão, o gol foi no minuto 30, foi um gol muito fácil, CJ. Um gol muito fácil. Alan Patrick é um cracaço de bola, mas ele teve muita facilidade pelo lado esquerdo do campo. O lado direito da defesa do Cruzeiro praticamente assistiu ele fazer o corte e chutar para as redes do Cássio. E isso só mostra também que o Cruzeiro ontem, além, obviamente, da situação tática, ele também teve uma questão psicológica aí que abalou, na minha opinião, um tom a mais nesse início de jogo após a expulsão do Jonathan Jesus. E depois disso, um amasso do Internacional, controlando a bola, dominando o meio campo. O Alan Patrick, como eu falei, joga demais. Teve até o lance do Wanderson na trave, né? O Wanderson, mas isso já tava 2-0, já tava 2-0, e aí o Cruzeiro dá uma... Assim, pô, a gente vai ficar aqui assistindo os caras jogarem também. Aí há uma jogada, inclusive, do Kaique pro Gabriel Barbosa. Eu acho que essa jogada ainda tava 0-0 ou 1-0. O lance que o Kaique acha o Gabigol. Do Gabigol tava 1-0. Já tava 1-0. O Wanderson já tava 2. Isso. Há um passe do Gabigol, há uma bola ali, praticamente de frente pro goleiro Antony do Internacional, chuta pra fora. E aí, depois, sem dúvida nenhuma, um pouco depois do gol do Ener Valencia, o Wanderson, numa jogada basicamente individual, né? Ele carrega a bola, corta pra dentro, chuta, a bola bate na trave, e essa bola, sem dúvida nenhuma, mudou e mudaria a história do jogo. Mas, CJ, é muito difícil fazer uma análise de uma situação em que ela se decidiu rapidamente, né? O Cruzeiro, pra mim, se desmontou muito rápido, né? No segundo tempo, o Leonardo Jardim, ele tira o Gabigol e coloca o Lautaro para tentar fazer uma pressão um pouco maior nessa saída de bola da equipe do Internacional, mas muito pouco, né, para o que o Cruzeiro precisava buscar para o resultado final, né? Um 3-0 justo, que poderia ter sido mais, poderia ter sido 4, né? O Internacional ainda teve um gol anulado, mas um jogo em que, para mim, fica uma questão que é muito importante. A gente vai voltar para falar da arbitragem, tá? A gente vai falar do assalto que o Cruzeiro teve ontem lá no Beira-Rio. Mas me incomoda, CJ, porque então quer dizer que toda vez que o Cruzeiro tiver um jogador expulso, e aí de maneira justa, ele vai se comportar daquela forma? De uma maneira passiva? De não tentar se comportar com um time de 10 em campos, que luta, que briga?
Essa é a minha avaliação se tratando do jogo em si. Mas aí pergunta um ex-jogador aí, como é que é no campo? Isso aí dá uma brochada mesmo? Isso é natural? Dá pra recuperar? Ou seja, normalmente, quando tem um jogador expulso, é isso que o Cabidão falou. Existe uma superação, você vira a chave, fala, cara, preciso me superar, porque nós temos um jogador a menos, então vai ser muito mais difícil. Mas eu acho que o psicológico, concordo com o Cabidão, o psicológico afetou o Cruzeiro. A sensação que dava era que o Cruzeiro, cara, não vamos mais ganhar esse jogo. Vai ser muito difícil. Vou dar um exemplo, Atlético e Botafogo. A sensação que dava dos botafoguenses era que, cara, é possível ainda assim ganhar esse título aqui com um a menos. E ontem o Cruzeiro não, mesmo assim, o Cruzeiro ainda conseguiu criar uma chance com o Gabigol, uma chance com o Wanderson, mas a parte defensiva, o time, você viu um time organizado, o time do Cruzeiro não é um time desorganizado. O time do Cruzeiro é um time que, se você vê posicionamento, mas mais uma vez, CJ, falta agressividade no time do Cruzeiro. Os 20 primeiros minutos, o Inter teve uma superioridade, assim, um volume um pouco maior, mas era um jogo igual. Um jogo igual. Não tinha o Inter atropelando o Cruzeiro. Era um jogo ali disputado, poderia acontecer qualquer coisa no jogo. Não era, o Cruzeiro tá sofrendo demais. Não tinha um domínio. Não tinha um domínio clássico, assim amplo do Inter. Era um jogo dentro do esperado, o Inter com mais controle do jogo, mas o Cruzeiro também assustava, não muito, mas assustava. Então, jogo controlado. Mas com um a menos, eu acho que faltou de novo agressividade do Cruzeiro. O Cruzeiro meio que, no primeiro tempo, ainda teve algumas chances, no segundo tempo meio que abandonou, abdicou, não conseguiu mais jogar, não conseguiu mais atacar. Pouquíssimas vezes foi no Antony, fez uma defesa, mas já era mais bem no final do jogo. O Inter com controle das ações, achei o time desanimado assim no segundo tempo, sabe? Sem esperança. É claro que o jogo já estava 2-0, fica muito difícil. Eu olhava pro Leonardo Jardim na beira do campo, o semblante dele era meio que assim, não tenho mais o que fazer, sem soluções. E acaba preocupando, né? O time desanimar e meio que entregar assim no segundo tempo é preocupante. E aí no segundo tempo, quando ele faz as trocas, também não entendi. Quando ele pensa em dar um ânimo, um gás pro time, ele coloca o Rodriguinho do lado direito e o Marquinhos do lado esquerdo. Não sei nos treinos o que tá acontecendo, se eles têm treinado dessa forma, se eles estão bem dessa forma. Pô, o Rodriguinho foi um grande destaque jogando pelo lado esquerdo. Marquinhos, não me lembro do Marquinhos jogando pelo lado esquerdo. E aí ele colocou invertido, não gostei das mudanças que ele fez. O Lautaro eu acho que até faz sentido, quando ele coloca o Lautaro, por quê? Você tá jogando em contra-ataque. Mais velocidade. Pô, o Lautaro é o jogador de ataque que mais corre. Se for de maior intensidade do ataque do Cruzeiro é o Lautaro. Ok, você tira o Gabigol, que é um jogador que precisa jogar mais perto da área, é um jogador que teria que correr 60 metros. A troca pelo Lautaro eu até entendo. Mas quando entra o Marquinhos e o Rodriguinho com o lado invertido, é que a gente não acompanha os treinos, mas eu não gostei. Porque, na verdade, é o lado invertido, mas é o lado natural, né? Natural dos pés, né? Natural de pé, mas... Eu acho que a intenção era ter mais jogo pelo lado, e não por dentro. Por isso ele colocou os dois meio invertidos, assim, né? Pra eles buscarem mais a linha de fundo, buscarem... pode ser. O problema da gente não ver treino é isso. Mas eu não enxergo os dois jogadores jogando dessa forma, na sua melhor performance não é dessa forma.